Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é simplesmente decisivo para a prova da LERRO, Direito Processual Penal. E olha, não é uma análise qualquer, não. A gente vai usar o material do professor Marcelo Lessa para focar exatamente naqueles pontos que a FGV adora usar para separar quem está realmente preparado. Vamos nessa? E é muito importante frisar, toda essa nossa conversa é construída em cima do material de elite do professor Dr. Marcelo Lessa, tá? É o caderno de estudos número 30 do projeto Alero Turbo, ou seja, é a visão de quem conhece a banca por dentro e por fora e sabe qual é o caminho para aprovação. A nossa jornada de hoje está dividida em 5 partes, beleza? A gente começa com um mapa da aprovação, depois mergulha no núcleo teórico, naquele clássico regra versus exceção. Daí, a gente vai direto para o radar da FGV, aplica tudo isso em simulados e, no final, fecha com aquela revisão estratégica. Então, bora lá. Ok, seção 1, o mapa da aprovação. Mas por que justamente esses temas? É que é o seguinte, competência, foro por prerrogativa de função e teoria da prova, isso não é só mais um ponto no edital. Na verdade, esse é o campo de batalha preferido da FGV para testar o raciocínio jurídico, a atenção aos detalhes e o conhecimento da jurisprudência mais quente. Quem domina isso, gente, sai com um diferencial competitivo enorme. Agora, na seção 2, vamos ao que interessa, ao núcleo. O professor Lessa sempre bate nessa tecla. No processo penal, entender a regra geral é só o comecinho da história. Exatamente. O ouro mesmo, aquilo que vai garantir os pontos na hora da prova, está em dominar as exceções. É aqui que a gente vai construir essa base bem sólida. Vamos lá. Ponto central da competência territorial. A regra pela teoria do resultado parece bem simples. O julgamento acontece onde o crime se consumou. Ponto. Só que é aí que a FGV monta a armadilha. Para as exceções, como nos crimes tentados, nos juizados especiais e principalmente nos crimes dolosos contra a vida, que vão para o júri, a banca vira a chave. Nesses casos, a gente usa a teoria da atividade, ou seja, o foco é onde a ação aconteceu. Entender essa virada de chave é crucial. E quando os crimes estão conectados, um ligado ao outro, a súmula 122 do STJ é quem dá as cartas aqui. E esse é um ponto-chave, viu? É a tal da visis atractiva, a força de atração da Justiça Federal. Se um crime federal e um estadual estão amarrados por conexão ou continência, a Justiça Federal simplesmente puxa os dois para ela e julga tudo junto. É uma regra de modificação de competência super poderosa e que cai demais em prova. Agora, um tema que gera uma confusão danada, o foro por prerrogativa de função. O que é isso? É uma competência absoluta que está na Constituição para proteger o cargo e não a pessoa. E o ponto fundamental, o que não dá para esquecer não é um privilégio pessoal. Justamente por isso, não dá para abrir mão, não pode ser renunciado. A súmula 704 do STF até confirma que essa regra não fere o princípio do juiz natural. É uma garantia para a função pública, não para o indivíduo. Mas muita atenção aqui, porque o cenário mudou. E mudou muito com o julgamento da ação penal 937 pelo STF. Exatamente. Essa é a regra de ouro que a FGV vai cobrar. Pode apostar. Agora, o foro só vale se 2 requisitos forem cumpridos. E tem que ser os 2 juntos, de forma cumulativa. O crime foi cometido durante o mandato e ele precisa ter relação com as funções do cargo. Se faltar um desses 2, a competência, desce para a primeira instância, a não ser, claro, que a instrução do processo já tenha terminado. Mudando um pouco o foco, vamos para o campo das provas. Aqui a gente tem uma das teorias mais famosas do direito, a dos frutos da árvore envenenada. A lógica é bem simples, mas é poderosa. Se a prova original é ilícita, ou seja, a árvore está envenenada, ela contamina e torna ilícita toda e qualquer outra prova que só foi descoberta por causa dela. É uma proteção fundamental contra abusos do Estado, né? Só que, claro, a própria teoria tem as suas exceções, e aí que a FGV gosta de explorar. A primeira é a da fonte independente. Se aquela prova podia ser obtida por um outro caminho, totalmente legal e separado, ela se salva, ela é válida. A segunda é a da descoberta inevitável. Se ficar demonstrado que a prova ia ser encontrada de qualquer jeito, pelas investigações que já estavam rolando, ela também se salva. São as 2 saídas que a acusação pode tentar usar. Tudo bem? Vamos para a seção 3. Agora o ritmo vai acelerar. A gente vai entrar no modo revisão de véspera, sabe? Exato. Foco total nas perguntas e nas armadilhas que o professor Lessa já mapeou. O objetivo aqui é bem simples. Ligar o nosso radar anti-pegadinha da FGV. Primeira pergunta-chave, um clássico dos concursos. Qual é o juízo competente para julgar o crime de latrocínio? Parece fácil, né? Mas a resposta envolve uma súmula que todo mundo precisa ter na ponta da língua.
E a resposta é direta, juiz singular. A súmula 603 do STF não deixa dúvida, é taxativa. Latrocínio, gente, é um crime contra o patrimônio, não é um crime doloso contra a vida. A grande armadilha da FGV é explorar aquela associação automática que a gente faz. Ah, teve morte, então é tribunal do júri. Errado, não caia nessa. Latrocínio é competência do juiz criminal comum. Próximo desafio. Pensa na situação. Um prefeito comete um homicídio doloso. Aqui a gente tem um conflito direto. De um lado a competência do tribunal do júri, do outro o foro por prerrogativa de função. E aí, para onde vai esse processo? A solução está na especialidade das normas. O foro de prefeitos está previsto lá na Constituição. E embora a competência do júri também seja constitucional, a jurisprudência, que está consolidada na súmula 721 do STF, entende que a prerrogativa de função prevalece. A armadilha é achar que o júri é absoluto, mas a regra do foro especial, por ser específica para aquela autoridade, acaba falando mais alto nesse caso. Certo, chegamos na seção 4. Essa é a hora da verdade. Vamos pegar todo esse conhecimento que a gente viu e aplicar na prática, analisando questões de elite. É aqui que a teoria vira ponto na prova. Vamos para a primeira questão. Um deputado estadual de Rondônia mata o vizinho numa briga por causa de futebol. Veja bem, o motivo não tem absolutamente nada a ver com o mandato dele. A pergunta é, quem julga essa pessoa, considerando a jurisprudência da AP 937? Olha, a análise aqui é bem direta. A resposta correta é a B. A chave da questão é lembrar daquela restrição dupla do STF. O crime tem que ser cometido durante o mandato e ter relação com a função. Como uma briga de futebol não tem nenhum nexo funcional, o foro por prerrogativa é afastado. E como é um crime doloso contra a vida, a competência cai no colo do seu juiz natural, o tribunal do júri de primeira instância. Simples assim. Próxima. João, lá de Ariquemes, pratica estelionato contra a Maria, que mora em Porto Velho. Essa pergunta atesta uma alteração na lei de 2021, que é muito importante. Onde vai ser a competência para julgar esse crime? E a resposta correta é a C. A FGV ama testar lei nova, pessoal. A Lei 14.155 de 2021 mudou a regra para o crime de estelionato. Agora, para proteger e facilitar a vida da vítima, a competência é fixada no local do domicílio dela. No nosso caso, Porto Velho. Esquecer essa atualização é cair direto na armadilha que a banca preparou. Agora, uma questão que exige várias camadas de conhecimento. Pensa comigo. Um roubo à Caixa Econômica Federal, que é um crime federal, praticado em conexão com a contravenção penal de jogo do bicho. Como é que fica a competência? A Justiça Federal vai julgar tudo? A resposta correta é a B. E essa aqui é uma pegadinha de mestre. O nosso impulso inicial é aplicar a súmula 122 e dizer que a Justiça Federal julga tudo, certo? Mas aí que tá. Existe uma regra constitucional que é superior. O artigo 109 da Constituição Federal exclui as contravenções penais da competência federal. Então, a conexão se rompe. O roubo à Caixa fica na federal e a contravenção do jogo do bicho vai para a estadual. É preciso conhecer a súmula, mas também a sua exceção constitucional. Muito bem, chegamos na nossa última sessão. Agora é hora de amarrar tudo que a gente viu. Vamos fazer aquela revisão final focada para garantir que os conceitos mais importantes estejam fresquinhos, na ponta da língua, no dia da prova. Então vamos lá para o nosso resumo de ouro. Primeiro ponto, competência no estelionato. Domicílio da vítima, regra nova. Latrocínio, juiz singular, não é júri. Prerrogativa de função só com duplo requisito. Crime durante o mandato e em razão do cargo. E a conexão de crimes. Federal atrai estadual, mas contravenção penal fica sempre na justiça estadual. Dominar esses pontos é o grande diferencial na hora da prova. E para a gente fechar, uma reflexão poderosa do professor Marcelo Lessa, que conecta o nosso estudo a um princípio muito maior. Examinai tudo, retém o bem. A prova é um instrumento para a gente examinar os fatos. A prova ilícita é o mal, que deve ser descartado. Mas o bem maior, que é a liberdade de um inocente, permite que até essa prova seja usada para fazer justiça. O discernimento para aplicar todas essas regras já está sendo construído. A nomeação é só o próximo passo natural. Continue essa preparação de alto nível. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma outra análise estratégica baseada no projeto Alero Turbo. A vitória está logo ali. Até a próxima.